Murilo Fagundes vai dividir tela aqui comigo, ao vivo. Murilo Fagundes, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos. Pois é, essa novela do IOF segue e a gente já começa com essa fala do presidente Lula que você mostrou, que foi uma fala, que chamou atenção durante o fim de semana. Como você bem resumiu, um afago público de Lula ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Antes da gente ouvir essa nova fala que você vai mostrar para todo mundo que acompanha o Poder Expresso, eu só deixo uma reflexão. Haddad tem sido alvo, de todas as frentes, de todos os grupos, porque ele não discutiu a medida do IOF antes de apresentá-la. Esse é o ponto que está pegando. Hugo Motta disse que precisaria de uma discussão prévia, assim como também Alcolumbre disse. E Lula agora vai na mesma linha, dizendo o seguinte: olha, nós, enquanto governo, temos que discutir as propostas antes de apresentá-las em público. Mas fato é que Haddad sabe que se houver essa discussão, a medida seria desidratada, o que não aconteceu. Então, só deixo essa reflexão e aí a gente escuta essa nova frase, Jesus? Maravilha, e já está no ponto, engatilhado aqui para a gente ouvir. Na sequência a gente retoma nosso bate-papo aqui, Murilo. Olha, o Lula não citou diretamente, Murilo, o IOF, mas disse ali que todas as medidas do governo precisam ser negociadas anteriormente com o Congresso. Vamos conferir juntos aqui na tela do Poder Expresso. O governo tem que aprender que quando quiser ter uma decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. É a gente chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente, para que a gente possa, quando chegar, as coisas estarem mais ou menos alinhavadas. É assim que eu tenho feito com o Hugo e com o Davi Alcolumbre, é assim que eu tenho feito com os líderes do Congresso. E o Pedro sabe disso. Ou seja, a gente chama, não tem segredo. Você quer que os líderes apoiem o governo, ele tem que saber o que você vai mandar antes, até porque ele pode corrigir antes de mandar. Não adianta a gente mandar achando... Ninguém tem obrigação de aprovar a medida provisória do governo, o projeto de lei do governo, se ele não concordar. O nosso papel enquanto governo é convencer as pessoas da importância daquilo. E convencer significa conversar, dialogar, até a gente encontrar um denominador comum que permita a gente chegar às conclusões. Presidente Lula falando em um evento do PSB. João Campos, prefeito de Recife, se oficializando como presidente nacional do PSB. Lembrando, Murilo, que é o partido de ninguém mais, ninguém menos que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E Hugo Motta foi lá prestigiar essa mudança na direção do PSB. Mas o que mais chamou a atenção aí, até curioso, Murilo? O João Campos ali meio que na retaguarda, ele acabou sendo ali um coadjuvante nessa história, porque o que chamou realmente a nossa atenção foi essa relação Lula-Hugo Motta, sobretudo após as duras críticas de Hugo Motta na semana passada em relação à alta do IOF, Murilo. É isso, Jesus. A convenção do PSB serviu de palco, para uma lavagem de roupa suja entre amigos ali, pelo menos é o que ficou parecendo. Lembrando que o PSB é um partido que tem uma influência forte na Paraíba, estado ali de Hugo Motta. Jesus, é o seguinte, essa fala de Lula foi importante nesse momento para tentar, então, conter os ânimos que estavam e estão exaltados. A gente lembra que o Hugo Motta deu um prazo de 10 dias para que o governo, então, apresente novas alternativas, apresente novas propostas para o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Transações Financeiras. O ministro Fernando Haddad em nenhum momento disse publicamente que estava disposto a dar um passo atrás e buscar essas novas alternativas. Mas hoje ele deu uma entrevista aqui em Brasília e seguiu mais ou menos nessa linha. Ele disse que se houver uma calibragem, essa foi a palavra usada por ele, vai ser no âmbito da expansão, da correção de desequilíbrios existentes nos tributos. Em palavras claras, Haddad está dizendo o seguinte: eu só vou dar um passo atrás se o Congresso der um passo à frente. Então, isso é o que Haddad está deixando bem claro. E qual que seria esse passo à frente? Seria mexer nas reformas estruturantes. Posso citar algumas aqui. Elas não foram ditas publicamente, mas pelo que a gente conversa, quais seriam esses caminhos? Por exemplo, reforma da Previdência dos militares. O Congresso está disposto a mexer na aposentadoria dos militares, que foi uma discussão que não foi feita no governo Bolsonaro?
Outra linha, outro caminho, seria a questão da isenção tributária de alguns setores. É uma discussão também colocada à mesa. Super salários. A gente, agora há pouco, alguns meses, viu o Congresso saindo pela tangente nessa discussão, muito pela influência dos setores do judiciário, que não veem nos super salários, então, um problema e, com isso, fazem ali um movimento fortíssimo para que os super salários não sejam atacados. Então, são reformas estruturantes como essas, Jesus, além da questão tributária, da questão fiscal, que têm de ser alcançadas na avaliação do ministro Fernando Haddad, como uma contrapartida ao aumento do IOF desse imposto. Então, é bem isso. Haddad hoje dizendo o seguinte: eu estou disposto a conversar, a negociar, mas se o Congresso der uma contrapartida e mexer nessas reformas estruturantes em busca de pelo menos 70%, 80% do impacto fiscal já para o próximo ano. Então, é uma fala importante do ministro Fernando Haddad e agora a gente precisa saber se vai haver algum tipo de consenso entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pelo, como você adiantou, então vamos acompanhar aqui uma fala do ministro Fernando Haddad. Hoje de manhã ele já comentou o assunto e ele usou o seguinte termo, olha, outras distorções no sistema financeiro. É isso que precisa ser corrigido na avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos entender exatamente como foi essa fala, de que forma o ministro da Fazenda colocou essa questão. Eu tenho conversado muito tanto com o deputado Hugo Mota, quanto com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O que nós acertamos fazer? Nós acertamos fazer duas coisas. Primeiro, corrigir outras distorções do sistema financeiro, para abrir espaço para a calibragem do decreto do IOF. Então, se houver qualquer calibragem, vai ser no âmbito de uma expansão da correção dos desequilíbrios existentes hoje nos tributos que dizem respeito às finanças. Por exemplo? Eu não vou adiantar porque nós vamos apresentar para eles as possibilidades que nós temos em mãos. E isso tudo gera muita especulação desnecessária. Quando nós anunciarmos, vai ser uma coisa já pactuada. Eu tenho duas alternativas. Uma é, com uma medida regulatória, resolver um problema de forma paliativa para cumprir as metas do ano. A outra, que interessa mais à Fazenda, é voltar para as reformas estruturais que nós conseguimos fazer, sobretudo no primeiro ano. Em 2023, várias reformas estruturais foram feitas, nós ganhamos nota com as agências de risco, ganhamos prestígio, os investimentos voltaram. Quando você faz uma coisa mais estrutural, você passa mais confiança de que aquilo tem uma estabilidade no tempo, de que você no ano seguinte não vai ter que voltar para a prancheta para resolver um problema pontual. E os dois apresentaram formalmente para nós um conjunto de assuntos sobre os quais eles gostariam de tratar, junto aos líderes. E isso tem uma sintonia muito grande com aquilo que a Fazenda já tem no seu menu de possibilidades. Então houve uma confluência muito grande de propósitos, né? Fazer as correções necessárias no que diz respeito a tributos nas finanças, calibrar eventualmente as alíquotas no que diz respeito a tributos sobre as finanças, mas não ficar nisso, não simplesmente fazer a troca de uma coisa por outra, mas ir além. Além de resolver o problema de 2025, fazer uma reforma estrutural para os anos seguintes. Murilo, então, até perguntado ali, ele não explicitou, não detalhou o que seriam essas possibilidades ali que estariam ao alcance do governo enquanto governo, via decreto, ou ainda que com uma interlocução com o Congresso, mas outras distorções no sistema financeiro ainda continua sendo aqui um termo genérico, né? Pois é, Jesus. Em resumo, simplificando bastante aqui, é óbvio que
é muito mais complexo do que eu vou tentar resumir, é o seguinte: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele chega com uma proposta pronta, via decreto, no canetaço. Vou aumentar o imposto sobre transações financeiras e vou aumentar aqui a nossa receita de forma exorbitante nos próximos anos, em cima dessas transações. O Congresso reage, disse: olha, aumento de imposto não é o caminho, tendo em vista, é claro, a repercussão negativa na opinião pública. Mas Haddad está dizendo agora, nesse tanto de palavras que ele usou, essas palavras que, como você bem disse, algumas são até genéricas, ele está dizendo o seguinte: agora a missão é do Congresso. O governo, enquanto governo, não tem outras saídas rápidas. E essas reformas estruturantes, elas demoram. Mas será que o Congresso está disposto a fazer esse tipo de mudança, né, no nosso escopo, em todas essas áreas, tanto no Legislativo, quanto no Executivo e quanto no Judiciário? O Judiciário também está disposto? É óbvio que, para não se indispor com essas classes políticas e a classe do Judiciário, o ministro Fernando Haddad, ele mede muito bem as palavras, mas ele está querendo dizer exatamente isso. É difícil, eu apresentei uma saída, essa saída foi aumento de imposto? Foi, mas agora eu também estou disposto a outras medidas estruturantes, mas que não dependem só de mim, dependem também do Congresso Nacional e dos outros poderes. E é isso que a gente vai entender, Jesus, nos próximos dias, se vai acontecer, ou se o Congresso vai, em público, dizer que defende essas reformas estruturantes, essas reformas, né, concretas, mas na prática não vota esse tipo de reforma que mexe com algumas dessas áreas, como nos supersalários. Murilo, e esse é tema de uma reportagem que você está preparando para a gente assistir logo mais no SBT Brasil, né, meu amigo? Isso mesmo, Jesus. A gente vai resumir tudo, desde a fala do presidente Lula, a última fala do ministro Fernando Haddad, e olhando para frente também, o que vai acontecer daqui para frente, o que o Hugo Mota tem achado dessas manifestações públicas, como que o Congresso vai lidar com isso nesta semana, e vamos mostrar também que o presidente Lula viaja nesta semana, vai para a França já na quarta-feira. Então, tudo isso, todas essas novas propostas, essas novas alternativas, têm de ser apresentadas ao presidente até amanhã. Um prazo muito curto para um problema muito complexo, viu, Jesus?